Cassiano restart screen sharing. Só vamos esperar aparecer. O meu já tá. É. Sua câmera tá ligada? Oi? Tá ligada sua câmera? Tudo normal. Não, This meeting is being recorded. nossa, ele tá com puta de um delay. Vamos. Quer passar pro meu? Você vai passar por airdrop? Ah, não, você vai por aí. E o que vocês estão achando do último estágio de vocês? Todo mundo. É, o nosso varia, né? A gente tá com uns casos bem bizarros, assim, bem legal, né? A gente tá com uma puérpera aqui, um mês pós-parto, abriu com hematúria, febre, proteinúria, assim, mais de 2.000 de miligramas na proteína de 24 horas. Lesões de pele, cólicos. Estão pesquisando ainda a etiologia? Aí, a reumato acha que é algo mais nefrítico, uma síndrome nefrítica, e sugeriu biópsia renal. Fez metilprednisolona, melhorou tudo. Tá esperando fã ainda, saiu. Saiu. A cara da outra de felicidade tem um caso bizarro? Não. Assim. E fora a patológica, agora a gente tem enfermeiras patológicas assim. Real. Assim, tem duas gestantes que usam mais de 110 unidades de insulina, já estão com metformina na dose máxima, não controla diabetes. Aí tem as repercussões laborais. Caramba. Tem endometrite aí que eu tô perdendo sono. Tem os casos legais. Deve aprender bastante. Legal. E vocês estão fazendo discussão com o Favorete, né? Também. Vocês sabem que ele é clínico? Não sabia. É, ele fez clínica do PGO. Você explica. Bom, eu sou zero clínico. Você é clínico também. Você tem um bom Você não pensamento fez clínico. Ele fez? Não, ele fez. Mas você é uma pessoa que tem um bom raciocínio clínico. Eu raciocino bem, mas eu gosto de eu cortar. Da cidade Neca, a gente tem um caso muito legal. A gente não sabe ainda exatamente o que é. Uma mastite não corporal, uma senhora de 55 anos. Ela tá tudo assim. Que não é tabagista. Deixa eu te perguntar, tá vendo isso? Não, mas pior, isso é pior. Não tem. Ela chegou com essa mastite, e aí, enquanto ela estava internada, isso foi no comecinho da vez da cirurgia. Não, ele não reconheceu ainda. Ele cantava. Pera, me passa por airdrop. Sabe fazer isso? Ah, ah. E ela internou porque estava com mastite não corporal, na enfermaria envolveu com hemorragia digestiva alta. Fecharam como abuso de AIDS, né? Porque alguém mandou ela tomar ciprofeno de 6 horas por 10 dias. E, enfim, não botaram muito fé, né, Tati? Nossa. A gente mandou pra cirurgia. Não, é estase gástrica. Aí, dias depois, ela fez uma melena. Por que será, né? Tipo assim, enfim. E aí, né, fiquei acompanhando a cirurgia, ver se ela estabiliza, já passou pela UTI, agora tá lá no choque, e agora ela fez melena de novo. A endoscopia dela de ontem deu forte um mês. Desculpa, você precisa ver isso aqui não. Ele não tá te E achando. ela toda esquisita. Tipo assim, não tá bem dela. O que mais me deixa mesmo? Não, não é o Keynote, tem que abrir o airdrop, não é? Mas ele tá pedindo aqui que não. Deixa eu ver.
Ele não. Ah, não, isso é o formato. Ah, E aí você escolheu o formato Keynote. E aí ele vai abrir. Você já tinha mexado? ainda não. Me falaram essa história. Você não vê o que você fez para compartilhar com pessoas que estejam usando o e-mail. Essa é AirDrop. Tô no AirDrop. Deixa eu sair e voltar. Estou para ser descoberta por todas as pessoas. Senão eu te dou um outro pendrive também. Porque no domingo, quando eu desci para ligar mais tarde, ela estava no café, como está dela, eu tô feliz. E aí ela fez uma ramada alimentar. Só. Ver se ele reconhece esse. Quando eu cheguei na semana, eu estava sentada. Eu ia fazer assim, chamar eu estava ouvindo uma vez, ela disse, pois é, não fiz nada disso. Porque ela foi assim para ela, não tinha visita, agora acho que como ela falou que não veio, A Ana Clara entrou. Não entendo. Hã? Meu, seu? Seu. Parece que ligou? Não, não. E ela já Vou pegar um pedaço que não Não. Alguém sabe usar esse daí? Vou sentar. Não, é só mas o pessoal precisa, né? Tá. Deixa eu ver. A parte lá. É igual um negócio, tipo assim, não é sentimento. É assim. Sempre se ela sai do lugar, qualquer paciente sai do lugar, Ela sente lá no hospital. Igual que no 20, vocês querem que deixe a conversa direto? Acho que tá bom. Tá bom? Se ficar muito, assim, imagina. Não tinha tudo O que certo. você fez? Oi? O que você fez? Tava no calor. Aqui, ó. nossa, ele é que é Esse aqui. Ah, Tava, tá mais tava assim. soltinho. Aí eu botei no gelinho. Ah. Mas eu pus dele aí também. Oi, sim. Ah. Foi, eu cheguei muito perto. ela é a Servicites. Achei. Vou dar o play. Vou deixar você sentar aqui. Ah, não. Beleza. Pera, eu volto assim. Beleza.
Eu acho que chegou infectado entre narizes. É como se fosse, não está infectado e é aquela bolota lá dentro. Ah, ele tá no modo quadradinho, né? Então é isso aí. Você consegue apresentar assim? Sim. Aham. Gente, Cassiano é um dos nossos professores, inclusive ex-aluno, certo? Certo. E uma vez eu mandei mensagem para ele perguntando, discutindo um caso clínico que eu sei que ele faz com ele, sobre o Servicite. E ele me mandou um podcast, basicamente resumiu tudo que está no livro e atualizações. Manda pra gente. Agora. E aí eu falei, putz, ele sabe explicar de um jeito muito legal. E ele é uma das pessoas que vai ser legal trazer aqui pra gente. E a gente falar das Servicites. Obrigado pela indicação, Martinho, pela confiança. Acho que todo mundo conhece já, a gente já trabalhou junto no ambulatório, né? E eu fiz, na verdade, eu fiz um pouquinho diferente. Eu fiz um apanhado do que a gente tem de novo, algumas recomendações, bem básico, mas para que a gente não apanhe na prática diária, principalmente pensando em vocês, os residentes, né? Para atender no pronto-socorro, no ambulatório, saber reconhecer um caso de uma cervicite, como que eu trato, como que eu vou fazer o diagnóstico, né? Inicialmente, vale a pena a gente elucidar que, na maioria dos livros, na maioria dos artigos, vem junto cervicite e uretrite. Isso acontece porque eu tenho representatividade de um epitélio glandular, junto com o epitélio escamoso e uma junção escamocolunar Só vou checar nas se tá duas sendo gravado, regiões. Pode ir falando, só tô checando se está sendo gravado. Então, é muito comum eu ter uma concomitância do acometimento do epitélio glandular cervical com o epitélio glandular uretral e ter sintomatologia muito parecida, muito próxima. Então, ter sintomatologia de uretrite, como a cervicite. Eu quis separar um pouco porque, diferente da cervicite, nas uretrites, a gente tem alguns outros agentes etiológicos que não é comum encontrar na cervicite. Por exemplo, hemófilos. Existe muita correlação com homens que fazem sexo com homens e tem uma incidência de uretrite um pouco diferente do que a gente pretende encontrar na cervicite. Então, o objetivo era mudar um pouquinho o foco da uretrite, mas a gente não vai fugir por completo do epitélio glandular da uretra, tá bom? Existe uma proximidade e uma concomitância, é muito comum ter sintomatologia concomitante de um com o outro, tá bom? Então, a cervicite, ela é a inflamação do epitélio colunar ou glandular, ou endoscervicite, como era chamada antigamente, porque remete ao epitélio endocervical, da endoscervice uterina, podendo ser aguda, normalmente de causa infecciosa ou crônica, de causa traumática, química ou inflamatória, podendo ainda ser sistêmica. Então, ele é um quadro que começa normalmente com uma infecção bacteriana, viral ou até fúngica em alguns casos bem específicos, e que pode ter uma infecção ascendente, lembrando que o útero ele é uma cavidade, então existe uma comunicação sem que tenha nenhuma barreira entre a endocérvice e o endométrio. Então, é muito comum eu ter uma evolução para uma endometrite, uma evolução, como a gente vai ver mais para frente, para uma doença inflamatória pélvica, para um acometimento da pelve, uma salpingoforite, e começou tudo com uma cervicite, tá bom? Então, os principais agentes etiológicos são a Neisseria gonorreia, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealítico, Treponema pallidum, Mycobacterium tuberculosis, e a gente cita aqui alguns agentes que foram isolados mais recentemente. Então, com o advento da biologia molecular, com a reação de cadeia de polimerase, hoje a gente tem alguns agentes infecciosos que estão sendo encontrados em quadros que não eram esperados, como eu citei para vocês, do hemófilos no caso de uretrite, tá? Então, o herpes simples vírus, o Epstein-Barr vírus e adenovírus, tendo uma incidência de até 30% em alguns estudos, tá bom?
Quando eu falo de Neisseria de clamídia, eu estou me referindo mais às endocervicites. Quando a gente fala de tricomonas, tricomonas e ureaplasma, a gente está falando de cervicite com acometimento de epitélio escamoso. O epitélio escamoso, na colposcopia, no trato genital inferior, ele recebe outro nome quando acometido por processo inflamatório, que é a colpite. Então, quando a gente fala em trato genital inferior, eu não considero a transição cérvico-vaginal e o epitélio escamoso como endocervicite ou cervicite, mas sim como uma colpite. Então, é comum encontrar aspecto de colpite, mas clinicamente a gente vai chamar de cervicite, tá? E os micoplasmas, eles costumam acometer mais o epitélio glandular endocervical. Mycobacterium tuberculosis, treponema e Epstein-Barr vírus, Herpes simplex vírus e adenovírus não têm tropismo específico para algum epitélio glandular ou escamoso, tá bom? Então, os principais fatores de risco: novo parceiro sexual, múltiplos parceiros sexuais, parceiro sexual com múltiplos compactantes sexuais, contactantes, né? Parceiro diagnosticado com ISTs, infecção pelo HIV, prostituição e uso irregular do preservativo. Quando a gente procura na nomenclatura internacional, eles não usam normalmente esses mesmos termos que a gente usa. Por exemplo, prostituição, eles não falam prostituição, eles falam troca de sexo por alguma substância ou dinheiro. Mas é difícil colocar isso aqui para a gente, né? A gente tem bem elucidado que a prostituição é um fator de risco. Quando eu falo em uso irregular de preservativo, normalmente a mulher ela está numa relação monogâmica, mas o parceiro ele não está numa relação monogâmica, para ele, ele não segue uma monogamia e ele não usa preservativo em relações extraconjugais. Então é um fator de risco, tá bom? A fisiopatologia. Então, eu chamo de cervicite porque eu tenho um processo inflamatório e eu tenho liberação de citocinas pró-inflamatórias, recrutamento de macrófago, uma disruptura epitelial. Essa disruptura epitelial, bem-vindos, ela se dá porque eu perco adesina. É uma molécula, é uma proteína que faz a adesividade do epitélio escamoso ou glandular. Então, é comum a gente encontrar processo de erosão epitelial. Eu vou fazer um exame especular, eu vejo que em algumas partes eu tenho perfusão hemorrágica. Isso porque eu perdi a sensibilidade da molécula de adesina, tá? Infiltrado neutrofílico, perda de barreira protetora de muco e uma infecção ascendente, como a gente falou, ganhando o endométrio, causando endometrite, salpingoforite, tá? Assim, deixa eu só fazer uma pergunta. Lógico. Alguém que não sabe o que é sufusão hemorrágica? Não sabe? Quem mais? Beijos. Vocês não sabem, esse é o momento de perguntar. O que é sufusão? Eu perco o epitélio superficial e eu tenho exposição de vaso que está no epitélio adjacente, no subjacente, na verdade, né? Então, a gente tem o estroma ou camada basal. Embaixo do estroma ou camada basal, eu tenho a vasculatura, a vascularização. E em cima, eu tenho o epitélio escamoso, que é um epitélio pluristratificado, né? Pseudoqueratinizado. Então, ele é um epitélio que tem várias camadas de célula. Conforme eu vou perdendo a expressividade gênica da molécula de adesina e eu vou perdendo esse epitélio superficial, eu tenho exposição dessa camada basal ou parabasal. Eu tenho maior visibilidade dos vasinhos sanguíneos. Eventualmente, também por processo inflamatório, eu tenho ação da óxido nítrico sintetase. Sintetiza óxido nítrico, faz vasodilatação, eu tenho exposição do vaso, sangra, tá bom? Então, essas são as sufusões hemorrágicas. Às vezes você vê os pontinhos vermelhinhos, sanguinho, mas ele não está sangrando ativamente, porque eu ainda tenho uma camada superficial que protege para que não sangre ativamente. Quando você encosta, a gente está falando em célula. Célula é muito fácil eu tirar uma célula. Tanto que a gente tira uma célula quando a gente vai fazer uma coleta de Papa Nicolau, né? Uma espátulazinha passa, já tira um monte de célula. Então, quando eu passo o dedo, quando eu passo uma espátula, sangra, tá bom? Não é o normal do epitélio escamoso sangrar ativamente quando eu passo uma espátula. Então, eu faço uma técnica de esfregaço, tá bom? Muito boa, Martim.
Eu quero que você clicou em cima Tá, da já sei. câmera. Isso, é. Então, histopatologicamente, a gente tem algumas alterações e a gente vai diferenciar entre aguda ou infecciosa e crônica ou já não infecciosa, tá? Então, aguda, eu tenho inflamação do epitélio do estroma, essa camada que a gente viu que está acima do estroma, e normalmente eu considero quando eu tenho mais de 30 glóbulos brancos por field, por campo de 1 milímetro por 1 milímetro, tá? Neutrófilos abundantes, no epitélio e no estroma também, vacuolização epitelial ou áreas de necrose e exudato mucopurulento, com edema do estroma ou da camada basal, tá? E eu chamo de crônica ou já não infecciosa, não ativamente infecciosa, quando eu tenho um infiltrado linfocitário linfocítico com células T, células B, né, que são as plasma cells, e macrófagos. Essa é a forma crônica, tá bom? Hiperplasia do epitélio colunar endocervical. Essa hiperplasia ela pode ser acompanhada de algum outro processo. Então, eu posso passar a ter secundariamente pólipo, múltiplas formações polipoides, tá? Metaplasia do epitélio escamoso. Então, eu tenho uma substituição ativa entre o epitélio escamoso e o epitélio glandular. É normal a gente falar que o epitélio glandular ele fica evertido quando eu tenho uma cervicite. Essa eversão do epitélio glandular a gente vai chamar de ectopia. Então, quando eu olho o epitélio colunar ou glandular e ele está justa orificial, ele está junto com o orifício, a junção entre epitélio escamoso e epitélio glandular a gente fala que está em zero. Quando eu tenho um processo infeccioso, eu tenho uma eversão do epitélio colunar, eu tenho uma hiperplasia do epitélio colunar, tá? E ele atinge 1, 2 ou 3 centímetros, a gente vai usar na nomenclatura -1, -2 ou -3 com relação ao orifício externo do colo. Conforme eu tenho processos de cura pontuais ou processos de tentativa do corpo de sanar aquela situação infecciosa ou inflamatória, eu tenho uma reptilização do epitélio escamoso. Esse epitélio escamoso reptiliza, o epitélio glandular tenta de novo causar uma nova ectopia. Fica uma briga entre a sanidade e a insanidade do colo, tá? E esse processo é a metaplasia do colo. Esse processo é acompanhado de algumas figuras que a gente vê na metaplasia. São os cistos de Nabô, os orifícios glandulares, as ilhotas glandulares e as linguetas de epitélio escamoso, tá? Tem foto disso? Oi? Tem foto? Eu tenho mais do quadro infeccioso. E o histológico e coloração por Gram, que é a bacterioscopia, não tem nessa fase crônica não infecciosa utilidade no diagnóstico clínico, tá? Então, na verdade, quando eu faço o especular, eu já vejo que não tem mais uma leucorreia ativa, eu não tenho sufusão hemorrágica, tá bom? Então, eu não encontro mais motivo para fazer uma coleta daquela secreção e achar que ela vai ser elucidativa para o caso, tá bom? O que é vacuolização? Vacuolização epitelial é quando o epitélio ele vai formando vacúolos para tentar sanar aquela situação. E aí ele vai, dentro daquele vacúolo, ele tem secreção do epitélio glandular. Então ele começa a secretar pelo epitélio glandular uma substância mucopolissacarídea e ele é contido pelo epitélio escamoso que revestiu, que fez uma metaplasia. E aí ele vai gerando cisto de Nabô. Tá bom? Então, a recomendação internacional é que se pergunte com relação às 5 questões, os 5 P's, sobre a história sexual da paciente em detalhes, tá? Então, com relação aos parceiros, com relação às práticas sexuais, então, se tem sexo anal, se teve múltiplos parceiros, a prevenção de gravidez, porque a gravidez a gente vai ver um pouquinho mais para frente que eu tenho uma limitação de tratamento. A maioria dos tratamentos eu não vou conseguir usar durante uma gravidez. E a gente não considera o diagnóstico de uma doença inflamatória pélvica na gravidez. Na gravidez, parte do pressuposto, fora da gravidez, parte do pressuposto que uma doença inflamatória pélvica eu vou ter infecção no endométrio, infecção da tuba,
no ovário. Se eu tenho um endométrio com processo de nidação, se eu tenho um saco gestacional, cai o conceito de uma doença inflamatória pélvica, cai o conceito de uma endometrite e passa a entrar uma patologia obstétrica, uma coriamnionites, um processo infeccioso do core e do âmnio, tá bom? Prevenção de gravidez, proteção contra doenças sexualmente transmissíveis e doenças sexualmente transmissíveis previamente diagnosticadas, tá? Eu deixei em inglês, gente, porque veio de uma recomendação do NIH esses 5 P's. E eu achei interessante a gente deixar os 5 P's originais. Eu até tentei, dava para a gente fazer os 5 P's em português, tá? Mas eu achei legal deixar em inglês para sedimentar um pouquinho mais. Então, os sintomas. 80% dos casos de cervicite que não evoluíram para uma infecção ascendente, a gente precisa deixar isso claro, tá bom? Talvez uma oportunidade de um tratamento precoce, é assintomático. Eu posso encontrar já nos casos sintomáticos corrimento mucopurulento, sangramento no meio do ciclo ou pós-coito. Por que eu tenho sangramento no meio do ciclo? Porque eu perdi a expressividade da adesina molecular, tá bom? Da adesina que eu tenho fazendo com que uma célula fique grudadinha na outra. Conforme ela perde a capacidade de ficar aderida, ela descama e eu tenho um sangramento no meio do ciclo. Lembrando que o epitélio colunar ele tem uma única camada de célula. Então, é muito comum, já no Papa Nicolau, eu fazer uma coleta e sangrar. Eu colhi uma única camada de célula, embaixo dessa camada é estroma, embaixo do estroma já é vaso sanguíneo. Se eu tenho já exposição do estroma, exposição vascular, e eu tenho perdas de molécula de adesina, eu já tenho sangramento espontâneo no meio do ciclo só pela atividade estrogênica, tá bom? E pós-coito também, porque é um trauma local, mesmo sendo um trauma que não é tão intenso, mas quando eu tenho friabilidade desse epitélio, eu tenho um sangramento mais fácil. Dispareunia, dispareunia é a dor na relação, tá bom? Ela pode estar relacionada ao processo inflamatório infeccioso de ligamento, da própria mucosa, da musculatura em alguns casos e também do colo e do endométrio, tá? Irritação e hiperemia do colo uterino e vagina no exame clínico, no exame especular, disúria, nos casos de associação com uretrite que a gente conversou que é muito comum, sintomas sistêmicos como febre e dor pélvica, isso já nos casos de infecção ascendente em andamento, e nos casos já mais avançados, doença inflamatória pélvica, gestação ectópica, porque eu passo a ter um edema tubário, esse edema tubário gera um fator canalicular, tubo peritoneal, então eu não tenho capacidade da luz da tuba de passar o espermatozoide para um lado e o óvulo para o outro. Eu não tenho uma fecundação adequada, ou quando eu tenho uma fecundação adequada, não é uma obstrução completa, eu não consigo fazer o embrião migrar da região ampular para a região de nidação endometrial. Então, ele acaba ficando preso, desenvolve, ele encontra um suprimento sanguíneo, é uma área que tem vascularização, é uma área que tem ação de óxido nítrico sintetase, tem vasodilatação, ele consegue proliferar, só que ele prolifera numa área que ele não consegue vingar, né? Não consegue se manter. E aí eu tenho a gestação ectópica tubar, tá bom? E infertilidade para os casos em que a obstrução da luz é completa, tá bom? Só lembrando, gente, não é o único caso que leva à obstrução tubária completa. Várias etiologias podem levar à obstrução tubária. Endometriose é a maior delas, né? Tá bom? A causa infecciosa é só mais uma das causas. Então, no exame físico, a gente vai encontrar uma leucorreia mucopurulenta, um colo friável ou sangrante, uma hiperemia cervical ou colo em framboesa, que é sugestivo de tricomoníase, vesículas e úlceras, no caso de herpes simples vírus, dor anexial e ou abdominal e dor à mobilização do colo uterino, tá? Então, aqui tem um exemplo de uma mucorreia. Então, eu tenho esterilização de conteúdo mucopurulento
pelo colo do útero. Vejam que ele tem ainda um pouquinho de um muco hialino mais transparente. E eu tenho também áreas de hiperemia alternadas com áreas de integridade do epitélio escamoso. Isso aqui é o colo em framboesa. Eu trouxe uma imagem de colposcopia para vocês entenderem. Na colposcopia, nós usamos o iodo. O iodo, ele vai corar o glicogênio intracitoplasmático. Esse glicogênio, ele está nas camadas superficiais do epitélio escamoso. Nas camadas intermediárias e parabasal, eu tenho pouco glicogênio, elas são mais pobres. E aí, como eu tenho perda daquela adesina e eu tenho descamação, erosão epitelial, quando eu coro com iodo, eu encontro aquelas areazinhas laranjinhas que não coram adequadamente. Então, o aspecto em framboesa, na colposcopia, a gente chama de colo tigroide, tá? É o mesmo colo, viu, gente? Só que aqui na colposcopia a gente limpa, tira esse conteúdo para ver se encontra, se tem algum achado diferente. Olhem essa outra imagem. Essa imagem também é bem característica. Então, eu tenho um conteúdo mucopurulento com uma eversão do epitélio glandular. A grosso modo, quando vocês olham isso no pronto-socorro ou no ambulatório, é muito comum até encaminharem achando que é um câncer de colo de útero, porque ele olha o aspecto, ó, parece até uma lesão amorfa, né? Parece uma área bem amorfa no colo. E aí, quando você tira esse conteúdo, ele está sendo produzido pelo epitélio glandular, que está acometido. Conforme você tira esse conteúdo, você tem exposição do epitélio glandular ectopiado, você tem área de sangramento fácil por descamação epitelial, você tem área em que eu tento ter uma regeneração do epitélio escamoso, aqui uma lingueta de epitélio escamoso, uma área que eu tenho tentativa do epitélio escamoso recobrir o epitélio glandular numa cicatrização escamosa, né, epitelial, concêntrica, gerando uma ilhota de epitélio glandular. Eu tenho exposição de vaso sanguíneo, aqui embaixo dá para vocês verem que tem bastante vermelhinho, né? E quando eu coro com iodo, olha as áreas que eu tenho reptilização, ó. Aqui tenta reptilizar, o epitélio colunar inflamado invade de novo. Tenta epitelizar, o epitélio inflamado invade de novo, ó. Tá vendo? Isso aqui não é câncer, tá? Isso aqui é cervicite, inflamação do colo. Tá bom? Propedêutica complementar. Gente, como que a gente vai fechar esse diagnóstico? Então, para clamídia e neisseria, o ideal, padrão ouro, RT-PCR. Então, uma reação de cadeia de polimerase, que é uma amplificação gênica, que eu vou identificar o DNA dos agentes infecciosos, tá bom? Então, eu faço uma amostra endoscervical, o ideal porque a clamídia ela é um agente infeccioso endoscervical obrigatório, ela pega epitélio colunar ou glandular, ou vagina e urina no caso de Neisseria, tá? Para Neisseria, eu também posso usar um meio de cultura seletivo específico, que é o Thayer Martin modificado. A gente usa pouco hoje, porque a maioria dos laboratórios não vinculados ao SUS, tá? Mas comerciais, a gente tem hoje o RT-PCR para quase todos os agentes. E o custo tem barateado bastante. Quando começou, cada agente era 300, 400 reais. Hoje eles têm um kit por 200 reais, faz todos, tá? Então, barateou bastante. E a gente não tem um meio de cultura elegível de baixo custo para clamídia. Então, a clamídia acaba sendo realmente o PCR como eleição. Para os casos em que eu tenho persistência pós-tratamento, dúvida diagnóstica, a gente pode fazer a pesquisa do Mycoplasma genitalium endocervical também, tá? Essa é uma recomendação tanto do CDC quanto do NIH. A gente não tem recomendação nacional para pesquisa por reação de cadeia de polimerase de agente infeccioso, porque não faz parte do nosso rol de saúde pública. Tem na saúde privada,
tem no rol da ANS, mas não é recomendação do Ministério da Saúde, tá bom? Esse agente, você só pensa nele se é refratário ao tratamento, ou tem alguma coisa específica? Se é refratário ao Só tratamento. sem tratamento. É. Normalmente a gente vai fazer, você vai ver um tratamento empírico, eu posso fazer um tratamento empírico independente do diagnóstico, tá? Mas quando eu quero fazer o diagnóstico, ou tenho resistência a algum tratamento, recorrência recidiva, aí o ideal é tentar encontrar o agente específico. Tem uma pergunta. Daquela outra imagem, você falou assim, pode achar que até que é câncer. Mas só batendo o olho, a gente consegue ter algum grau de assim, certeza que realmente é só uma infecção ali cervical? Ou a gente ainda pensa que talvez possa ser? Grau de certeza na medicina é muito difícil. Mas assim, a gente pensa em primeiro tratar e depois. Sim, o ideal, na nossa saúde pública brasileira, citologia, por enquanto. Já existem algumas comissões técnicas tentando colocar o PCR para HPV como escolha para a saúde pública, mas ainda não é algo viável. Na OMS, a recomendação é que tenha uma migração da citologia convencional para o PCR de HPV, porque tem uma sensibilidade muito maior, mas de acordo com possibilidade financeira do serviço envolvido, tanto do país, do Ministério da Saúde, quanto de cada região, de cada prefeitura, tá? Então, o ideal é que você tenha uma amostragem desse colo, seja uma citologia, seja um PCR na saúde suplementar, para saber se tem algo que pode estar gerando essa fisiopatologia, que pode estar gerando uma lesão intraepitelial, uma atipia glandular ou escamosa, e a partir daí fazer uma colposcopia. Não como a gente costuma encontrar por aí, e que é esse caso, uma colposcopia para ver uma cervicite. Não é o ideal. A colposcopia ela perde valor prognóstico na cervicite. Ela perde capacidade de detecção de alteração. Por quê? Enquanto eu encontraria uma GE em zero, encontraria um epitélio escamoso normal, né? Que cora com iodo adequadamente. E aí eu passo a ter uma lesão intraepitelial e tem um mosaico, um epitélioceto reagente, um iodo negativo, um Schiller positivo, para guiar uma biópsia na vigência de uma atipia prévia investigação, fica um pouco mais fácil conduzir o caso, tá? A gente sabe que isso é o ideal, tá? Então é comum, é relativamente comum, pegar na colposcopia, pegar no exame de trato genital inferior o processo inflamatório infeccioso do colo. Aqui existe uma limitação do exame. Por quê? Tem muita área iodoclara na zona de transformação. 85% das lesões do colo começam na zona de transformação, que é a junção escamo-colunar. E eu tenho aqui, ó, muitas áreas iodoclaras e que eu não consigo falar que eu não tenho alguma atipia, que eu não tenho célula com uma morfologia alterada nessa região. Então, o ideal é se eu não tenho uma citologia, colher uma citologia, se eu não tenho uma pesquisa de HPV e é viável colher uma pesquisa de HPV dentre os agentes infecciosos, tratar isso aqui e aí repetir a colposcopia. Conforme eu trato, eu tirei o processo infeccioso que está gerando o processo inflamatório, eu tirei o agente etiológico e esse epitélio glandular que está lutando com o epitélio escamoso vai deixar de progredir. Eu passo a ter uma predominância da revitalização do epitélio escamoso, não existindo atipia, está resolvido. Existindo atipia, eu vou fazer uma colposcopia em condições ideais. O epitélio escamoso revitalizou, tá? Foi claro? Sim, é porque assim, a minha dúvida era mais se nesse caso a gente conseguir. Porque a minha impressão, né? Tipo, sou só uma RU, é olhar e ficar assustada. Tipo assim, tá, peguei um exame especular, vi a primeira imagem, o que que eu faço? Assim, acho que talvez não seria caso de encaminhar direto para a colposcopia, mas assim, eu tenho que bater o olho e pensar que pode ser uma infecção. Na nossa saúde pública, qual é o básico? Um exame de No CO. colo do útero. Exatamente. Volta para o básico. Trata, tem uma inflamação, uma infecção, trata, colhe o Papa. Vamos ver o que o Papa deu. Vê o Papa anterior. Tinha atipia, não tinha atipia. O Papa novo não tem atipia. Provavelmente era só um processo bacteriano. Entendeu? Então, às vezes a gente tem que voltar um pouquinho para o básico para conseguir reestruturar o
atendimento, né? Então, a gente estava aqui no micoplasma, o PCR para tricomonas. Então, a tricomonas, eu não sei se vocês já pegaram, tem muito laudo de citologia que aparece lá tricomonas. Inclusive, a citologia ela é aceita para o diagnóstico de tricomonas, tá? A citologia ela não é recomendada para o diagnóstico de tricomonas, mas ela é aceita. Então, se eu encontro tricomonas numa citologia, eu estou autorizado a tratar. Mesmo quando vem o exame de urina? Sim, É a mesma. está autorizado a tratar. Por quê? O buraco tá do lado. Não, e porque ele é um agente infeccioso identificável. Ele é um trofozoito. Então, quando ele vê o trofozoito na lâmina, né, com ou sem flagelo, ele identificou, não é outra coisa. E ele é uma DST, é uma infecção sexualmente transmissível. Tem o trofozoito. É uma infecção sexualmente transmissível, você está autorizado a tratar. Não precisa fazer mais pesquisa, tá bom? Diferente do que a gente vê com HPV hoje com a biologia molecular. Muita gente pega o HPV no exame de biologia molecular e quer tratar, mas não tem o que tratar. É um achado de exame, né? É uma prevalência de um vírus que não necessariamente gerou uma atipia, sim, sexualmente transmissível, mas que eu não tenho um antiviral específico e que não gerou uma atipia. Então, a gente tem que fazer outras coisas, discutir vacina, avaliar o método de barreira, né, fazer um exame de citologia nesse caso para ver se tem alguma atipia, né, tratar cervicite se for o caso, tá bom? Mas é diferente do tricomonas. Tricomonas encontrou, tem que tratar. O casal, tá bom? Bom, exame a fresco para pesquisa de vaginose bacteriana e pH vaginal. A vaginose bacteriana é um facilitador de quadro infeccioso do epitélio escamoso e glandular, tá? Então, ele não tem uma expressão tão intensa da óxido nítrico sintetase. Então, você não encontra sufusões hemorrágicas. É muito comum não encontrar aspecto inflamatório, nem citocina inflamatória, quando eu falo de vaginose bacteriana. Mas é sim um facilitador de infecções. Eu tenho um aumento de incidência de contaminação por HIV quando eu tenho vaginose bacteriana, tá bom? Então eu tenho que tratar. Além disso, quando eu faço o bacterioscópio, eu posso ter um achado que é o diplococo. O diplococo é um achado de Neisseria. E aí eu tenho que discernir se é uma Neisseria gonorreia ou se é uma Neisseria meningitis, tá? Mas o diplococcus é um achado do bacterioscópio. Então, eu tenho um achado do bacterioscópio de diplococcus, eu já consigo tratar. Ou, se eu quiser investigar um pouco mais a fundo, fazer uma cultura específica, tá? O pH vaginal, se eu encontro um pH vaginal alcalino, condiz com o processo bacteriano, e se eu encontro um pH vaginal ácido, é muito difícil eu estar falando de um processo bacteriano com um quadro de pH vaginal ácido, tá? E a pesquisa do herpes simples vírus, do micoplasma, ureaplasma parvo, urealítico, eles não são recomendados, tá? Porque são agentes que não está tão elucidado se eles vão causar um processo infeccioso, se eles vão causar essa cascata pró-inflamatória. Assim como o Streptococcus do grupo B, tá? Então, muita gente faz a pesquisa do Streptococcus do grupo B fora da gestação. Teve um trabalho recente, saiu no passado, tentando identificar o Streptococcus do grupo B em quadros inflamatórios infecciosos do colo. E isolado, sem outros agentes causadores, não teve caso. Tá bom? Eu queria saber se já é oficial que a gente está tratando os parceiros, as gente que são machucadas com vaginose bacteriana. Porque é um estudo recente, né? Não sei se a gente já está usando mesmo na prática. Não. Não? Não, porque muitos casos de vaginose bacteriana é uma desbiose. Então, eu tenho um desequilíbrio de flora, eu tenho um aumento de proliferação de um agente não infeccioso, necessariamente infeccioso, né? Como Gardnerella, Mobiluncus, e que colonizam flora vaginal. Então, não adianta tratar o parceiro. Agora, se tem sim uma DST associada, tem que tratar, tá bom?
Nesse caso de diplococos, tem que tratar, tá bom? A gente tem na vaginose vários agentes infecciosos associados, né? Então, tem agente que é desbiose, desequilíbrio de flora. Não precisa tratar o parceiro, ao meu ver, não. Pode ser que mude no futuro, mas a princípio, não. O sêmen, né? Ele tem um pH alcalino, que favorece. Então, uma paciente que costuma ter exacerbação de vaginose depois de relação, pode considerar fazer uso de camisinha ou até um coito interrompido para tentar não elevar tanto esse pH vaginal, né? Algumas medidas de acidificação de pH vaginal, tá? Consumo de lactobacilos. Uma meta-análise fez uma pesquisa de qual era a melhor forma de acidificação de pH vaginal com uso de lactobacilos. Então, ele fez um comparativo oral, vaginal e retal supositório, tá? O mais duradouro depois de 12 meses e que mantinha por mais tempo o pH vaginal abaixo de 4,5 era o uso oral, de alguma forma de lactobacilo. O que permite hoje você orientar o paciente a fazer uso de um lactobacilo alimentar. Não precisa necessariamente ser comprado em farmácia, tem um custo maior. Yakult, Greco, Activia, Dan, é um monte. Obrigada. Vou fazer aquele comentário que a gente estava discutindo lá na sala, que vocês têm que lembrar, antes de pensar, sair no trabalho que fala para tratar a vaginose, o paciente e o parceiro. Ela sabe que vaginose é um diagnóstico, eu diria, sindrômico de um corrimento, vai. É um etiológico, você sabe quem que é, mas você tem que entender por que que ela está tendo isso. Porque senão você vai ficar tratando a vaginose, dando antibiótico, e você não sacou porque ela tem a exacerbação do quadro pós-relação sexual. O que que dá para você fazer? Por exemplo, um uso de um preservativo para não ter ejaculação dentro, para não entrar em contato com uma substância que aumenta o pH. Às vezes é uma vaginose citolítica, não é bacteriana. Às vezes é citolítica, não é bacteriana. Às vezes é da pós-menopausa, na pós-menopausa tem organização de pH vaginal. Dá uma estrogênia vaginal. E não ficar tratando a vaginose. Sim. Bom, eu queria só salientar, então, que essa última pesquisa de herpes, o herpes é diagnóstico clínico, tá? Úlcera, vesícula, tá bom? É ver e tratar. No Brasil e fora do Brasil. CDC também é ver e tratar. Você pode até fazer a pesquisa por PCR, que é a mais sensível, mas não é a recomendação, tá? E, de novo, vamos insistir só. Micoplasma, principalmente o hominis, que não está relacionado a esses quadros recorrentes, ureaplasma, urealítico parvo e o streptococcus, eles não são recomendados mesmo nos quadros recorrentes, tá? Pesquisa ativa. Aqui é um fluxograma do Ministério da Saúde, então queixa de corrimento vaginal, anamnese. A anamnese entra um pouco naqueles cinco P's que a gente falou, né? Exame ginecológico, toque e exame especular. Eu acho que o maior motivo pelo qual eu quis colocar isso aqui é o exame ginecológico. O exame ginecológico está caindo em desuso, gente, mas não é o certo. Eu recebo muita paciente no laboratório que vai lá fazer o exame, quando você pergunta qual é a indicação, o médico pediu para eu vir aqui, quer ser examinada aqui. Não examina mais o consultório. O médico tem que examinar. Nós temos que examinar. Eu já recebi bastante. Toque e especular. Eu faço o diagnóstico, eu não preciso do RT-PCR. Eu faço o diagnóstico clínico, tá bom? No pronto-socorro, você não vai ter PCR. E a recomendação não é esperar o PCR, é tratar. Tá bom? Então a gente tem que fazer um exame ginecológico adequado. Tem um pessoal falando bastante agora sobre aprender a olhar o microscópio, tipo assim, igual a gente fazia no século passado. E recomendando de ter o microscópio no consultório e tal. Eu tenho. Raro usar, mas tenho. Mas dizendo que tem alguns trabalhos que mostram que o diagnóstico clínico é super... Ele não é tão fidedigno. Você precisa ter alguma coisa para te ajudar. Mas uma coisa é você ter um microscópio que você consegue ver o que está acontecendo ali na hora. Você vai tratar a síndrome da paciente na hora que ela referiu a síndrome. E não aguardar uma semana para chegar um exame confirmando. Não, o microscópio, você consegue ver a Clucel da Gardnerella, você consegue eventualmente achar o Trichomonas, o Trofozoito. Então é ótimo, concordo. Mas não é todo mundo que consegue fazer isso, né?
Não é uma coisa tão prática, mas é sim, é muito legal. É muito útil. Aliás, eles iam comprar um microscópio pra gente, viu? É? Se tivesse ver. Ah, eu vejo. A gente faz tempo que eu não vejo, mas a gente vê. E eu acho que Coloca em prática de novo. e a Andrea também faz. Vai ser legal se a gente conseguir um microscópio. Eu sempre gostei bastante. E o diagnóstico, né? Dura mobilização do colo, material mucopurulento no orifício externo do colo, edema cervical, sangramento ao toque da espátula, tá? Como a gente falou, tem aquela friabilidade do epitélio escamoso. Aqui ele até cita, né? Ó, microscopia disponível, ó. Se sim, coleta material. Exatamente o que eu falei, ó. Pesquisa do Clusels, pesquisa de tricomonas e pesquisa de hifas. Ó, a utilidade do microscópio. Veio a calhar. Tratamento, gente. Então, existe um consenso entre as recomendações do tratamento. Então, primeira linha, doxiciclina, 100 miligramas via oral de 12 em 12 horas por 7 dias, ou azitromicina 1 grama, dose única, pensando em clamídia, tá? Ceftriaxone 500 miligramas intramuscular, dose única, pensando em Neisseria. Para os casos em que eu tenho recorrência ou recidiva e que eu quero, ou às vezes até que eu não consigo fazer, a pesquisa do micoplasma, moxifloxacino, 500 miligramas de 12 em 12 horas por 7 dias. Adaptação nossa do SUS é o Cipro, tá bom? Mas pode ser utilizado também metronidazol. Nos casos de tricomonas, padrão ouro, metronidazol, 500 miligramas de 12 em 12 por 7 dias. E quando eu tenho vesícula ou úlcera, aciclovir 400 miligramas via oral de 8 em 8 horas por 7 a 10 dias. Quando eu tenho úlcera oral, quando eu tenho herpes simples oral ou genital que não pegue colo, que não seja uma lesão extensa, a gente dá 400 de 8 em 8 por 5 dias, normalmente é suficiente, tá bom? Lembrando que o aciclovir tópico, ele não trata, ele não diminui o tempo de lesão, não diminui progressão de lesão, tá? Ele só diminui transmissão local. Então, a ciclovir é oral, não é tópico, tá? Esse sim, diminui tempo de lesão, diminui progressão de lesão e complicação, tá bom? Então, normalmente ele começa a cicatrizar a lesão, ele diminui a fase de úlcera em 24 a 72 horas, tá? E essa é a recomendação nacional. Eu trouxe para vocês verem como ela se assemelha à recomendação internacional, tá? O ceftriaxone 500 miligramas intramuscular, dose única, mais azitromicina 500 miligramas, 2 comprimidos, dose única. Nos casos de infecção gonocócica já complicada ou disseminada, ceftriaxone 1 grama IM, ao menos 7 dias de tratamento, mais azitromicina 2 comprimidos, dose única, tá bom? Aqui vou pular, conjuntivite não entra muito na nossa prática clínica. Posso fazer um comentário disso? Por favor. Não sei se alguém já me ouviu falando sobre isso. Eu tive um chefe que hoje está até chefão fora do país e tal. E um dia ele chegou no consultório lá, na Unifesp, que era onde a gente trabalhava, e falou: estou com uma conjuntivite por clamídia. E todo mundo assim, meu Deus, ele tá expondo a vida pessoal dele. Daí ele falou assim: por que eu encostei no foco e encostei no meu olho? E isso é uma coisa que, se vocês pararem, vocês vão se observar fazendo. Não tem ninguém na sala, você veste a luva, pega no foco, mexe na paciente, ajusta o foco, não sei o quê. E eu sempre falo, e um que tá com luva, né? Porque daí às vezes vem o outro que tá junto na sala, deixa eu ajustar o foco para você, sem luva. Então eu sempre falo assim: esquece nojento, fica à vontade com você sozinho. O paciente não, porque você vai passar de um para o outro. Não é só de um para você. É menos pior do que passar de um para o outro. Sabe, eu faço colposcopia, né? Há bastante tempo. Eu chego, eu pego uma gazezinha com álcool 70 e eu limpo o ocular, o braço do colposcópio, tudo antes de começar a agenda. Tá atrasado, não Você não interessa. sabe quem que chegou antes de você. Exatamente. Eu só começo a agenda depois que eu higienizar o colposcópio. Agora deixa eu falar outra coisa. Vocês aprenderam quando eram criança, na casa da mãe de vocês,
que não podia deixar a garrafa de álcool aberta e evaporada, certo? Na entrada no ambulatório, você tem um frasco fechado do álcool. Toda vez que vocês passam álcool, vocês estão passando álcool em si. Ele evapora. Não serve pra nada nosso álcool, amigo. E Puta, meu. no caso da clamídia também, né, condiz com o que é a recomendação internacional. Azitromicina 1 grama, dose única. Na verdade, a gente tem comprimido de 500 miligramas do SUS, então são 2 comprimidos de 500. Doxiciclina 2 vezes por dia por 7 dias. Ou, o que muda um pouquinho, amoxa 500 miligramas 3 vezes por dia por 7 dias. Aqui eu tenho uma sensibilidade mais baixa, tá? Eu tenho uma taxa de recorrência superior a 30% com tratamento com amoxicilina. Certo? Acho que era isso, gente. Restante, a única coisa que não pode é dar disciplina. E é bem importante. A azitromicina também, cetoxifeno também. E aí, na gestante, você diagnostica E não pode quinolona, hein? Sim, ou sim. Ou moxifloxacina. Se você diagnosticar herpes genital na gestante no terceiro trimestre, independente da idade gestacional, se é no terceiro trimestre, a indicação cesárea, Herpes ativa é discutível, né? Porque herpes ativa, sim, mas se você não tem mais lesão ativa, e foi no terceiro trimestre, essa é a minha dúvida. porque teoricamente você tem replicação viral quando eu tenho lesão aparente, lesão ativa, na fase de vesícula ou na fase de úlcera. E eu não tenho transmissão quando eu tenho integridade do epitélio, tá? Mas a recomendação é participar de No terceiro. Gente, pegou uma assim. Questão gestante pode método oral. metronidazol vaginal. No caso da tricomonas, né? Vaginal, pós-parto, tratoral. O vaginal, ele consigo. Pouco. Aí você considera realmente, depois, quando começa oral, você faz os 7 dias. 7 dias. Tá bom? Mais dúvidas? É que é difícil, assim, pensando na prática, às vezes a gente vê as coisas meio misturadas, né? Tipo assim, a pessoa tem uma infecção de vagina e de colo, e aí, ou às vezes você faz um especular e vê um colo meio esquisito, mas aí você não sabe se é só uma ectopia do epitélio glandular ou se realmente tem alguma coisa associada, algo assim, Na minha prática, eu encontrei muito mais ectopia infecciosa do que zona de transformação congênita. A zona de transformação congênita é quando eu tenho aquela ectopia que vai até -3, mas eu não tenho essa briga do epitélio escamoso e colunar. Entendeu? Eu tenho uma linha que é a JEC deslocada. Na verdade, toda menina tem essa ectopia, teoricamente ectopia, tá? Que é a zona de transformação congênita. Conforme eu tenho estrogenização da vagina, a estrogenização vai causando uma revitalização do epitélio escamoso até atingir o orifício externo do colo. Entendeu? Quando eu tenho processo infeccioso, eu tenho alternância de epitélio pulmonar e epitélio escamoso. Eu tenho uma área que o epitélio pulmonar foi até até -3, o epitélio escamoso voltou até -2, ele está tentando revitalizar. E aí eu tenho figuras de metaplasia, né? Então, cisto de Nabor, orifício glandular, ilhota de epitélio glandular, E quando você vê só o cistozinho de nabor sem nada em volta, tipo assim, foi revitalizado, aí já o resolveu. epitélio escamoso já recobriu tudo e está tudo bem. Eu vi recentemente no ambulatório de cirurgia, na verdade, né? A gente tem que fazer exame ginecológico de qualquer forma. E aí me chamou a atenção porque não tinha essa briga que a gente via nessas imagens, mas tinha como se fosse uma hipervascularização. Você conseguia ver todos os vasinhos ali do lado de fora e era só isso. Tipo, você não tinha corrimento, não tinha nada. E, tipo, a gente descreveu, mas não fez nada a respeito. Aí de vez em quando acontece, de você fazer o especular e falar assim, olha, isso aqui não é o que a gente geralmente encontra, mas eu também não sei o que é. Tem que chamar a gente. É. Nessa hora que não sabe o que é, às vezes duas cabeças pensam melhor que uma. E às vezes a gente já viu alguma coisa parecida, né? Em algum momento da vida. Por isso que quem estava falando, não lembro quem que era que, fui lá no IANSP,
putz, um relatório é ruim, porque só foi você, não lembro, não foi você. Mas me falaram assim, que é só tocação, só tocação. Eu falei, gente, segura. Tem alguns ambulatórios que são tocação e que tem que ser. Para você se expor a um número de casos suficiente para você ter passado por aquilo alguma vez na vida. Pegar a prática. É, isso tem que existir, tem que acontecer. Pra você olhar e falar assim, ah, isso tem que preocupar, isso aqui não. E Você tem que ter visto em algum momento. Exato. Por isso que é interessante, não qualquer dúvida. Chama e fala, eu já estou no exame físico, mas estou com uma dúvida, a pessoa chega, só olha e te resolve a dúvida. Em vez também, por exemplo, de você, toda vez que for examinar, ir lá e chamar, e daí quando o professor chega, não sei o quê. Por quê? Porque se você chamar ele toda vez antes, você não se deu a oportunidade de olhar sozinho, de ver se você consegue identificar, de ver se você consegue fazer um raciocínio clínico. Então, chame o máximo que puder os professores, mas olha antes. Vê o que você acha antes de chamar o cara. Eu falo isso para os alunos. Toda vez eu falo. Examina, vê o que tem de alterado. E se tem alguma coisa alterada, ficou com dúvida, chama a gente. Chama o residente chama a gente. Né? Para isso. Porque o aluno não está acostumado ainda. Ele começou a examinar agora. E aí ele vê uma coisa que supostamente está alterada, é muito comum isso. Teoricamente, uma dor. Aí você vai lá ver, não é uma dor. Às vezes teve um pouquinho mais de ímpeto na palpação e foi uma palpação que incomodou mais o paciente. Referiu dor e você vai examinar, não é uma dor verdadeira. Né? Mas aí já colocou no prontuário, aí você tem que ver lá se é dor verdadeira ou não. Ou às vezes descrever uma alteração, mas não está acostumado a descrever aquela alteração. Por exemplo, está acostumado a descrever um conteúdo vaginal, ou descrever uma ectopia, né? E aí descreve de uma forma que não é o usual, a gente deixou de examinar para corroborar, para ver se está certo mesmo, e acaba ficando até em dúvida na conduta, até de uma secreção vaginal, por exemplo. Quando é grumoso, quando é pastoso, né? Não é uma coisa fácil para quem nunca viu. Para gente que já viu bastante, é fácil, né? Tá bom? Adorei. Obrigado a você. Vou te chamar para dar uma de colposcopia, só colposcopia, para mostrar o normal e o alterado. Fechou. é isso, às vezes ela fala Pode marcar. certo. Obrigada, Cassiane. Obrigada. Oi, você fazer parar? Aqui, ó, Andy, né? Não, mas eu preciso parar o. Ah, aqui.